Hoje nós vamos saber um pouco sobre a depressão. E eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Eu peço desculpas se vocês estão ouvindo barulhos de... Esqueci o nome. Barulhos de rojão. É porque estão soltando muito aqui na minha cidade. E barulho de criança também tem muito aqui. Porque tem criança aqui em casa e é difícil gravar, sabe? Mas tipo assim... Também quero pedir desculpa pelo horário, que por mais que tá demorando um pouco pra mim postar o dia que eu tive um aniversário pra ir, não deu muito certo. Mas, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão, que é uma coisa difícil pra mim falar, porque pra quem não sabe, eu tenho depressão, eu já tive depressão, e não é uma coisa boa. Porque a depressão é um vazio que a gente sente, sabe? Às vezes as pessoas perguntam o que é a depressão pra mim, e aí eu fico, tipo, às vezes me perguntam o que eu sinto, e aí eu não sei explicar o que eu sentia. Eu nunca soube explicar pra pessoa o que eu sentia, porque é apenas um vazio. E, tipo assim, é um vazio que Deus completa. Eu tive depressão durante 2 anos. E depressão não é uma coisa legal. Eu ficava sempre deitada no meu quarto. Eu ficava sempre deitada na minha cama. E é como se eu nunca tivesse outra coisa além dali. Eu só ficava deitada, sentada ali o tempo todo. É como se a depressão tivesse me pegado de um jeito e nunca mais me soltasse, sabe? Depressão é um assunto sério que precisa ser tratado, é uma doença. Eu tomava 3 remédios de tarjas pretas por dia. Por dia. E eu vivia dormindo, eu não fazia nada, eu apenas dormia. E a depressão, por ser uma coisa ruim, ela é um assunto muito sério, que tem que ser discutido e tem que ser tratado. E, tipo assim, hoje, por mais que não seja um devocional, porque eu não vou ler nenhum capítulo pra vocês, é uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que, tipo assim, Deus, ele preenche todos os vazios que tem na nossa alma, e porque ele é bom, misericordioso. Então, tipo assim, ele preenche todo o vazio. Por mais que eu tenha aquele vazio muito grande na minha alma, Deus preencheu ele completamente na minha vida. É como se, sabe, tivesse um buraco no meu peito e Deus fosse o centro de todas as minhas atenções, sabe? Ter depressão é uma coisa horrível, que você fica o tempo todo pensando como é que seria a sua morte. E é uma coisa que não é legal ficar pensando, porque você fica pensando como seria você deitado em um caixão e um monte de gente gritando o seu nome, falando sobre você, ou se teria sim alguém gritando o seu nome. Depressão é uma coisa horrível, que você só pensa em suicídio toda hora, todo momento, e a sua cabeça está completamente atordoada, pensamentos jovens, muitos ruins. Pensamentos, uma mente tão jovem que tá com os pensamentos tão perturbados, sabe? Depressão, a gente pensa que... A gente olha e fala que é frescura, mas depressão não é frescura. Depressão é algo que precisa ser tratado e que é uma coisa que tá pegando muitos cristãos por aí, muitas pessoas por aí. Depressão é uma coisa ruim e precisa ser muito tratado, porque, tipo assim, eu tive depressão e eu não recomendo pra ninguém isso, sabe? Porque depressão não é bom. Tipo assim, não é bom você ter depressão, porque é um sentimento ruim, é uma coisa que a gente sente, sabe? Então, tipo assim, a gente acha que depressão é frescura, muitas pessoas dizem, então, tipo, mas não é. E é um vazio que Deus preenche, sabe? Deus, tipo, tira todas as culpas de dentro de nós e coloca coisas boas, coisas novas. E é como se você reanimasse, sabe? Ter depressão é desanimar daquilo que você mais gostava de fazer. Sabe quando você ama muito fazer alguma coisa e aí você não tem nem ânimo pra fazer nem aquilo mais? É uma coisa terrível que te pega e te prende. E como se você sentisse aquilo e fosse um vazio tão grande no seu peito que você não consegue, você precisa de mudança. Quando você para e pensa e vê que você precisa de mudança. Eu me pego às vezes pensando como seria minha vida se eu não tivesse conhecido a Jesus. Porque eu tive 4 tentativas de suicídio e não foram boas. Foram mal sucedidas, graças a Deus, porque Deus tinha outros planos pra minha vida. Mas se eu não tivesse conhecido a Jesus, se eu não tivesse conhecido muita gente na minha vida, a depressão teria acabado comigo e eu teria me suicidado. Então, é um assunto sério, importante, que precisa ser tratado por muitas pessoas, por muita gente. E por mais que às vezes eu tô aqui fazendo graça,
às vezes eu tô aqui no canal, eu não transpareço aquela coisa. A pessoa que mais sorri pra você é a pessoa que mais precisa de ajuda. Porque às vezes ela pode estar escondendo. Se chamam máscaras, máscaras que precisam ser derrubadas. Máscaras que você não pode deixar ele se calar. Se uma pessoa se isola, não é porque ela é antissocial, e sim porque ela tem algum problema. E você pode sim chegar nela. Você pode sim chegar perto dela e falar que você tem. Você precisa de ajuda. Porque muitas vezes é só falta de uma companhia. Talvez. Eu sinto falta de pessoas que ajudam ao próximo. Sinto falta de pessoas que, sabe, que amam o próximo. A gente tá já vivendo um conflito tão grande, uma guerra tão grande aqui no nosso país. O que custa a gente começar a amar as pessoas? Por mais que ela tenha depressão. Por mais que a opinião política dela seja tão diferente. Qual é o problema? Vocês não podem ficar brigando por uma coisa assim. Sabe? Deus mandou amar e nós temos que amar as pessoas. Ainda mais aquelas que precisam completamente de nossa ajuda. Hoje eu queria pedir pra vocês, amem e ajudem quem precisa de ajuda. Pois uma pessoa me ajudou, mas poderia não ter me ajudado. E eu poderia ter me matado. Então um comentário que seja, que você faça de mal a uma pessoa, peça desculpa antes que seja tarde demais. Porque muitas pessoas já me fizeram comentários ruins. Se não fosse uma pessoa vir me ajudar, eu já estaria morta agora. Então pense bem antes de falar. Porque as palavras machucam. E quem ouve nunca esquece. Palavras são como pedras. Você joga na pessoa e a pessoa simplesmente se machuca com aquilo. Você vai deixar uma pessoa se machucar com as suas palavras? Procure ajuda. Porque eu procurei. E uma pessoa que tem depressão, ela tem dois caminhos. Ou ela se mata, ou ela procura ajuda. Então procure ajuda e se delete no Senhor cada vez mais. Que Deus vai transformar a sua vida e vai tirar todo o vazio do seu peito, porque Jesus é maravilhoso. É uma ótima pessoa. Ventila sua alma. É o poder da ventilação. E esbande sorrisos por aí. Assim como eu esbande para muitas pessoas. Sabe, quando eu conto meu testemunho para algumas pessoas, as pessoas nem acreditam e ficam extasiadas, tipo, uau! Nossa, você passou por tudo isso, nem parece. É uma mudança que, tipo, Deus muda aqui, o interior, o nosso interior. Um dia eu vou gravar aqui um vídeo falando do meu testemunho, mas não sei. Provavelmente pode sair esse sábado, não sei. Mas tipo assim, tipo, as pessoas olham pra mim e falam, você já tentou suicídio? Não parece, você sorri sempre. É, nunca parece, né? Mas, sim, já aconteceu comigo. E pode acontecer com a pessoa que tá do seu lado. Sinais é uma coisa que a gente precisa perceber muito. É uma coisa que precisamos prestar atenção. Então tome cuidado. Ame mais. Cuide mais. Preserve mais. Porque o mês de setembro amarelo acabou. Mas as pessoas com depressão não.